O selo Marvel Max foi um dos grandes adventos da Marvel, trouxe muitas histórias boas, como o Poder Supremo lá do Michael Straczynski, que é um fenômeno espetacular, que é uma das coisas que eu mais gosto ali desse selo. Além disso também tem Alias, que foi um grande estardalhaço, que foi escrito pelo Bendis e que trouxe a Jessica Jones aí, que é uma personagem fenomenal e que marcou a trajetória do selo, assim como Cage. Esse quadrinho vai ser republicado agora pela Panini e eu me lembrava dele como um grande quadrinho, com uma grande história, uma história extremamente diferente do Luke Cage. Então hoje vamos falar sobre o Cage do Brian Azzarello com o Richard Corbin. Mas antes de entrarmos nos pormenores desse quadrinho, eu tenho que te pedir que se inscreva no Gibizinho. Dá seu like, se inscreve, ativa sininho, fica junto aqui do canal, que isso me deixa muito feliz. Para quem tá habituado com o Luke Cage padrão, esse aqui é completamente diferente. Inclusive, se você nunca leu nada do Luke Cage, pode pegar isso aqui que você vai entender tudo aquilo que precisa. Inclusive porque isso aqui é um universo diferente. É um universo com bastante diferenças e principalmente porque o Luke Cage aqui está no início de sua trajetória. Aparentemente, né? Ele não é conhecido, então as pessoas sabem de sua fama, mas não sabem direito o que ele é, quais são os poderes dele e tudo mais, que com o tempo se tornou algo comum e a gente sabe que ele é a prova de bala, que ele é super forte e tudo mais. Mas aqui não estava nada disso aos holofotes, era praticamente uma lenda essas coisas ali, desses poderes dele. Porém o ganha-pão do Luke Cage continua o mesmo, ele é um herói de aluguel, então qualquer pessoa que tiver dinheiro para contratá-lo vai ter ali o seu suporte, ele vai investigar, ele vai atrás. E a história começa justamente com essa senhora que procura o Luke Cage para que ele descubra quem foi o causador da morte de sua filha. A filha da senhora, ela levou uma bala perdida no meio de um tiroteio de gangues, então ela queria identificar, ela queria saber quem que foi o autor, porque a polícia não ia ir atrás, a polícia não ia fazer nada disso. Ela não tinha muito dinheiro, mas o Luke Cage resolve aceitar, meio a contragosto. Então todo momento o Luke Cage fala ali os princípios dele, porque essa história ela é narrada pelo próprio personagem. Então ele vai falando assim os princípios dele, não dá para trabalhar de graça, senão começa a desandar o troço. Mas como a senhora tinha um pouquinho de dinheiro, ele decidiu trabalhar para ela por uma noite. E nisso ele acaba então descobrindo algumas coisas ali sobre a área ali onde é que aconteceu o tal assassinato. Tem algumas gangues ali lutando pelo espaço, não se sabe direito por quê. Tem dois mafiosos comandando o lugar ali, então os dois se dão bem, mas no sentido de dinheiro, mas eles disputam o território a todo momento, e enfim. Luke Cage, então, a partir do momento que ele decide investigar essa morte da menina, ele vai a fundo nesse mundo desses mafiosos aí. Primeiro ele conhece o Clifton, que é simplesmente um babaquinho ali da rua, né? Um bandidinho de esquina, que ele se acha o fodão ali do lugar, porém daí ele vai descobrir que ali no lugar quem manda muito é o Cabeça de Martelo. A gente já conhece ele de quadrinhos do Homem-Aranha, Demolidor e por aí vai. Então ele é um mafioso aí nesse lugar, mas ele é bem diferente daquele habitual que a gente já viu outras vezes, né? E então ele começa a trabalhar pro Cabeça de Martelo. Ele faz algumas coisas aí, o Cabeça de Martelo tem a polícia aí no seu bolso, tem o prefeito também envolvido na jogada, então o Cabeça de Martelo ele é um grande mafioso, assim, bem poderoso ali do local. E o cara que é o inimigo dele, assim, que confronta ele ali em alguns momentos, que disputa o lugar ali, né, disputa essa área da cidade, é o Lápide, também muito conhecido ali pelas histórias do Homem-Aranha. O Lápide também tem a sua gangue, também faz as suas distribuições de drogas, etc. O Luke Cage, nisso, ele vai trabalhando um pouquinho para cada um. Ele trabalha um pouquinho pro Cabeça de Martelo, um pouquinho pro Lápide, e isso começa então a chamar a atenção dos dois. Mas eles deixam ir até onde que dá para ir. Mas o problema é que a história vai desenrolando, e enquanto o Luke Cage vai tentando entender o porquê que eles estão disputando cada vez mais fortemente esse espaço, ele descobre que tem ali uma grande disputa imobiliária, porque vai ser um lugar que em Nova York aconteceu muito isso, né? De pegarem um bairro antigo
que tem lá meio que um pessoal menos abonado, daí eles simplesmente compram todo o local, derrubam todos os prédios, fazem uns prédios de primeiro mundo e vendem a muito mais caro. Então eles faziam isso nessa época e tem muito de interesse, tanto do Cabeça de Martelo quanto do Lápide, em ter a posse do lugar antes que as imobiliárias, enfim, tomem conta disso, né? E isso envolve também o prefeito, por isso que ele tá na jogada. A história em si, ela é muito introspectiva do Luke Cage, então nós vamos ver que ele foi preso, né? Como a gente já conhece, ele foi preso porque o traficante que contratava o Luke Cage na época, antes dele ganhar os poderes e ir preso, ele armou pro Cage ir preso para livrar a cara dele, né? Para livrar a cara desse Willis, que era o chefe do Luke Cage na época. Esse Willis, por sua vez, trabalhava pro Cabeça de Martelo. O Cabeça de Martelo vai falar isso. Enquanto o Luke Cage estava preso, ele tentou dar cabo do Willis, mas acabou não dando certo. E a mulher do Luke Cage, ali a namorada dele na época, acabou sendo morta nisso aí. Então o Cage tem muito ódio disso aí. E tanto que, para sair da cadeia, ele aceitou participar dessas experiências que fizeram com que ele ganhasse poderes. Mas a gente não tem certeza disso, a gente não sabe, né? Essa história não tá deixando claro que ele tem poderes. E esse que é o grande charme dela, porque a última cena do quadrinho, o Lápide e o Cabeça de Martelo estão disputando o território na base da bala. E no meio dos dois tá o Luke Cage. Então a história termina exatamente quando os dois disparam e o Luke Cage está no meio. Então a gente não vai saber realmente se ele era a prova de balas ou não. E isso torna a história muito interessante. É uma puta de uma história. O roteiro é muito bem descrito, muito bem desenvolvido do Brian Azzarello. Ele é um cara que faz muito quadrinho bom. A gente já conhece diversos trabalhos dele e ele sempre marcou muitas histórias boas e aqui é mais uma delas. Acho que até essa aqui talvez seja a minha favorita, não me lembro de outra agora de cabeça que seja tão emblemática quanto esse Cage. Além da arte do Richard Corbin, que é um espetáculo, só que é um pouquinho diferenciada, né? Não é um quadrinho padrão de hominho. Então talvez vai causar um certo desconforto para quem não tá habituado com ele, principalmente porque ele não é um cara que fez muito quadrinho de super-herói, mas Luke Cage é um deles e é muito bom. Ele manda muito bem na narrativa, mas o traço dele é o que mais chama a atenção realmente. É um grande autor. Tem o vídeo da Creep especial do Richard Corbin, então eu vou deixar linkada nos cards, que é um outro quadrinho muito bom desse autor. Cage, da Marvel Max, é um dos melhores quadrinhos do selo, vale a pena conferir. Também eu trouxe aqui o Thor Vikings, também vou deixar linkado nos cards, caso você não tenha visto. Enfim, vá atrás do Cage, porque é um puta de um quadrinho bom. E se você nunca leu nada do Cage, é uma baita história. Só que não é um universo convencional, é um universo um pouquinho diferente, com bastante violência e até uns peitinhos sobrando aí em alguns momentos. Beleza? Você já leu esse quadrinho? Então comenta aí o que você achou, se realmente é tão bom assim. Pra mim é um espetáculo, quero ver alguém discordar disso. Valeu, falou, forte abraço e tchau!